Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal da Escola Bíblica Dominical, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2023 a revista que tem como tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Amém? Nós estaremos nesta oportunidade aqui estudando a lição de número 9, e esta lição de número 9, ela é para a data do dia 28 de maio de 2023. Eu também gostaria de apresentar aos irmãos a nova revista, a revista do trimestre que vem, a revista do terceiro trimestre aqui da classe dos adultos pela Igreja Assembleia de Deus. A revista, ela terá como tema, só um minutinho, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como conviver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Olha que tema forte que nós estaremos estudando no trimestre que vem. É essa revista que eu coloco aqui para os irmãos estarem dando uma olhadinha agora, né? Bom, ainda nesta revista que nós estamos estudando neste trimestre aqui, essa lição, irmãos, de número 9, é uma lição que condiz, com a família, de Davi. Nós estaremos estudando, todo o conceito ali, mas nunca para apontar, e julgar, principalmente, esses homens de Deus aí do Antigo Testamento. Paulo vai dizer que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino. Então é para que nós possamos o quê? Tirar ensino. Olha o tema, uma família nada perfeita. Aí eu faço uma pergunta, e qual é perfeita? A resposta, não existe. Por quê? Porque para ter uma família perfeita, precisaria de duas pessoas perfeitas. E não tem como encontrar nenhuma perfeita, quanto dirá duas. Então nós não podemos cobrar perfeição de alguém, para formar nesse sentido aqui uma família, porque nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Temos as nossas falhas e é só pela misericórdia de Deus que nós conseguimos, continuar a caminhada até a Nova Jerusalém. Não existe, toda família tem a sua dificuldade. Minha mãe costuma dizer que não tem o bom sem o ruim, não tem o ruim sem o bom, Me veio aqui a memória agora. Por quê? Porque não existe perfeição em família. Sempre vai ter um assunto para se tratar. E quanto maior a família, como nós vamos ver aqui no caso da família de Davi, se tratando dos seus filhos ali, quanto maior a família, mais dificuldade, terão. Não é uma regra, mas é meio que diretamente proporcional, Temos aqui então, como textual, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está lá em Gálatas capítulo 6, no verso de número 7. Na versão nova VI, na NVI, nova versão internacional, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. E olha a nossa verdade prática, tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Como? Você planta arroz, você vai colher arroz. Você planta feijão, você vai colher o quê? Feijão. Esse texto de Gálatas 6:7 é o que o povo costuma chamar de lei do retorno, Tudo que vai, tudo que vem, vai, tudo que vai, vem, como nós conhecemos como a lei da semeadura. Mas assim, lembrando que Deus é um Deus, irmãos, de justiça e juízo, mas também é um Deus de misericórdia, Então muitas vezes as pessoas atribuem a Deus, no meu entendimento, atribuem a Deus algo de ruim que está acontecendo, mas por quê? Foi fruto, nós falamos na lição passada, fruto do quê? Fruto da escolha de cada um. Nós temos o livre-arbítrio para escolher. Nós vamos ver na lição de hoje que nós não temos a opção de escolher as consequências, Nós temos a opção de fazer a escolha
para a nossa vida. Deuteronômio vai dizer, escolher hoje, né, a vida ou a morte. Né? Em tudo na nossa vida dá para a gente aplicar esse conceito. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 4, verso 6, que vai dizer que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que texto lindo, dá para aplicar em tudo. Dá para aplicar em tudo, no nosso relacionamento com a nossa esposa, no nosso relacionamento com os nossos filhos, no nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas da gente, com as que estão longe da gente, no nosso trabalho. É o que nós falamos, a nossa atitude, né, que pode gerar o quê? Uma contenda, né, ou evitar o quê? Uma contenda. E outra coisa nesse conceito que nós vamos tratar ainda na lição de hoje, ser exemplo, não também só pelo que falamos, né, mas pelo modo, pela maneira como estamos agindo também, como estamos agindo e por que não dizer reagindo, né? Então, nessa parte que a gente está tratando aqui na lição, nós vamos ver que a nossa lição está baseada lá na leitura bíblica em classe, lá em 2 Samuel, 3 capítulos aqui, 2 Samuel capítulo 3, do verso 2 ao 5, depois 2 Samuel capítulo 5, do verso 13 ao 15, e depois, ainda em 2 Samuel capítulo 12, versículos 10 ao 13, a parte A deste versículo 13. Então, 3 capítulos aqui, né, 3 passagens que nós não estaremos lendo agora, mas estaremos fazendo menção durante a lição de hoje. Temos muitas referências bíblicas para trazer aos irmãos. Nós temos como objetivos para a nossa lição de hoje: o primeiro, apontar o papel de Davi como ungido de Deus, bem como a extensão de sua família. Segundo, descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade da família de Davi. E como terceiro objetivo, refletir a respeito do problema moral na família. Qual é a parte motivacional da nossa aula de hoje? Porque nós temos que estudar um assunto que, com muito cuidado, trataremos aqui. Porque estamos falando do quê? Do maior rei que Israel já teve. De um homem segundo o coração de Deus. E daqui a pouquinho eu vou trazer as referências bíblicas aos irmãos. Como parte motivacional, é importante que nossos filhos reconheçam o quê? E aprendam, principalmente por meio dos nossos exemplos, que vêm de dentro da nossa casa. Como nós estamos reagindo e agindo com os nossos filhos. Aqui eu já quero citar um texto, lá de 1 Reis 1:6, que eu vou voltar a falar dele, que Davi teve um filho chamado Adonias, que ele nunca falou não para esse menino. Né? Nós vamos enfatizar um pouquinho esse versículo lá na frente. E também, irmãos, é importante destacar que a graça não corre no sangue, mas a perversão sim. E então é papel dos pais transmitir a fé cristã e a devoção piedosa para seus filhos, não negligenciando esta parte fundamental da criação deles. Por quê? Porque a disciplina também faz parte. A Bíblia vai dizer que Deus ele corrige a quem é que ele ama. Por que então nós não vamos corrigir com amor, com carinho, com afeto, com a maneira certa de estar falando? Olha lá o texto que nós lemos em Colossenses, né? Temos então também que não abrir mão do quê? Da disciplina. Vamos entender esse contexto todo aqui, Na parte de introdução da nossa lição de hoje, nós temos então, que nesta lição estudaremos as consequências de uma família, né, que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. Olha que forte isso aqui, A revista vai trazer aqui, que veremos que essa família, né, a família de Davi, não era funcional e por causa das omissões do rei, presenciou os episódios de incesto, rebelião e morte. Ainda nessa parte introdutória aqui, Tiago, capítulo 4, no verso 17, vai tratar sobre essa parte aqui de omissão. Tiago vai dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado, ele peca. E nós vamos ver que nos exemplos que o autor da revista colocou aqui para a gente, e vários outros que a gente vai trazer aqui,
que Davi, ele, em certas situações, ele não fez nada, né? Nós vamos tratar aqui, ele foi omisso. A palavra-chave para a nossa lição de hoje é negligência. E um dos significados para negligência no dicionário da língua portuguesa é desleixo. Palavra forte, não vou falar que Davi foi desleixado com os seus filhos. Quem sou eu? Imagina. Mas, no mínimo, a Bíblia vai dizer aqui, né, no contexto todo aqui, e o autor da revista pontua, que ele teve mais de 20 filhos. Então, de repente, aí acabou deixando para lá, né? Se importou tanto com uma parte, né, em ser rei, foi um excelente rei, né? Porém, e os filhos? Ter 1, 2, você já tem que dividir a atenção, imagina 20 ou mais de 20. A coisa complica, né, irmãos? Então, ó, nesse contexto aqui, né, que a gente acabou de fechar da nossa parte aqui introdutória, nós vamos agora para o tópico de número 1. Tópico de número 1, então, para a gente começar aqui depois da introdução, diz assim: o rei Davi e sua grande família. Então, ó, no primeiro subtópico vai tratar sobre Davi, o ungido por Deus. Em lições anteriores, nós já tratamos aqui sobre o que é unção, né? O que vem ser unção? Capacitação de Deus para exercer a sua obra. E nós vamos ver no mínimo 2 textos aqui que Davi foi ungido por Deus, ou seja, ele era um homem, foi um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel capítulo 13, no verso 14, diz assim, ó, parte A: porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E lá em Atos capítulo 13, no verso 22, diz assim: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém? Então esses 2 textos vêm trazendo aqui a confirmação que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, que no caso aqui Davi. Então, ó, neste momento a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, lá em 1 Samuel capítulo 16, no verso de número 13. Amém? O segundo subtópico aqui vem trazendo que Davi, o homem de Deus, bom, não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. E qual era essa missão? Reunificar a nação. Então aqui, irmãos, podemos trazer aqui a referência de 1 Samuel capítulo 18, no verso 14, que diz assim, ó: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha só, então, aqui, ó, a missão que Deus deu para que Davi realizasse. Então, ó, assim Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo, porque o Senhor, ó, era com ele para realizar, conforme nós acabamos de ler aqui no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 18, no verso de número 14. Ainda prosseguindo aqui, ó, o terceiro subtópico diz assim, ó: a grande família de Davi. Bom, o autor da revista pontua aqui, ó, que Davi teve mais de 20 filhos, e ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha família, né, espalhadas em vários lugares. Vamos lá ler 1 Timóteo capítulo 5, no verso de número 8, olha o que Paulo vem dizendo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu fui numa palestra esses dias para casais, para homens, na verdade, na igreja, estava tendo a Semana da Família. E aí, pastor supervisor, né, ele trouxe uma frase que eu guardei no meu coração. Ele disse assim: nenhum sucesso, seja ele no ministério ou na vida secular, ele é maior, ele
ele pode trazer mais alegria do que nós cuidarmos do primeiro ministério que Deus nos deu, que é a nossa família. Nenhum sucesso é mais prazeroso, né, na vida secular ou na vida ministerial do que nós cuidarmos da nossa família. Aí eu fiquei pensando, né, o que adianta o pastor salvar, né, cuidar de vários casamentos e evitar ali o pior, ou dar conselho para vários filhos, né, vários casais, e acabar perdendo o seu casamento e os seus filhos, né? Nesse sentido, nenhum sucesso pode ser maior, né, nem comparado a nós cuidarmos bem da nossa família. Por quê? Olha o que aconteceu aqui aos filhos de Davi. Ó. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais, né? Como sinopse deste tópico de número 1, o rei Davi era um homem ungido de Deus, não temos dúvida disso. Lá em 2 Samuel capítulo 23, 1 e 2, Deus fala, né, sobre que Davi era um homem segundo seu coração, nas duas referências bíblicas que eu trouxe aqui aos irmãos. E agora, olha o próprio Davi, o que ele disse. Ó. E Davi se conduzia com prudência, irmão, 2 Samuel 23, 1, 2. Ó. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e os suaves salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Eu gosto muito desse texto aqui, ó. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está em minha boca. Era Davi dizendo, olha, eu tenho a plena convicção de que o Espírito Santo de Deus é comigo. E Davi era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, né? Como assim Elias. E aí olha o que acabou acontecendo. Acabou acontecendo que quando nós dispensamos muita atenção só para uma área da nossa vida, em alguma outra área nós estamos sendo negligentes. Conheço muita gente que se dedica demais ao trabalho e pouco tempo demais também para com a família. E também conheço gente que não dedica nada de tempo ao trabalho, né? E dedica a maior parte do tempo a ficar em casa. O problema nós vamos ver aqui, né, que a Bíblia vai falar do pecado de Davi, né? E ali eu aprendo uma lição sobre ociosidade. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. O segundo tópico aqui, ó, da nossa lição vai trazendo filhos e parentes na casa de Davi. Olha só, algumas pessoas, né, que entre filhos e primos ali que moravam ali na casa de Davi. Primeiro, Tamar. Tamar, irmãos, foi a vítima. Nós vamos citar a história, os irmãos conhecem o relato. Tamar foi a vítima. Tamar, uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi com Ainoã. Olha só então, segura aí sobre Tamar. Olha o que aconteceu com essa moça aqui, ó. O segundo personagem aqui, ó, dos parentes ali na casa de Davi, seu próprio filho Absalão, era irmão de Tamar. Assassinou Aminon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. E quem foi Aminon agora? Então nós vimos o subtópico de número 1, Tamar, subtópico de número 2, Absalão. Agora vamos falar sobre Aminon. Aminon, quem foi Aminon? Feito homem entre outros irmãos nascido, Aminon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento, olha o que ele aprontou, que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Ele ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por esta paixão, e ao mesmo tempo era desconhecida por Tamar. E aí, irmãos, olha só, nós vamos tratar um pouquinho mais sobre Aminon lá no tópico de número 3, no subtópico 2. Vamos só concretizar aqui, ó, o que aconteceu com outro personagem deste tópico que nós estamos lendo aqui, ó, Jonadab. Olha só, Jonadab era primo de Aminon. Era um homem sagaz de maus pensamentos em seu coração. E aí, irmãos, ó,
esse homem induziu Aminon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. Vamos entender aqui o que aconteceu aqui. Lá no relato bíblico vai dizer o seguinte, que Tamar era irmã de Absalão, meia-irmã de Aminon. E Jonadab morava junto com, ali na família, ali junto com Aminon. Jonadab chega e pergunta, ô rapaz, o que está acontecendo que você está doente? Ele falou, rapaz, estou apaixonado pela minha meia-irmã, olha, vê se pode. Aí Jonadab fala para ele assim, ué, vou ajudar você nessa questão aí. Olha o conselho ímpio que Jonadab dá. E olha aqui, irmãos, a importância da gente ficar longe desse tipo de pessoa. Pessoa que fala mal de pastor, pessoa que fala mal de líder, pessoa que fala mal de ministério, pessoas que chegam perto da gente. Olha lá o que nós lemos em Colossenses 4:6. Olha o que Jonadab faz. Jonadab fala, ó, faz o seguinte, fala para Davi que você está doente. E fala que você só vai comer, né? Resumindo aqui, se Tamar fizer a comida ali, o bolo para você. Davi vai, ele fala isso para Davi, Davi vai lá, fala para Tamar ir lá e fazer o bolo. Tamar vai lá, cozinha o bolo. Quando o bolo ficou pronto, o Aminon fala para todo mundo sair, todo mundo sai, ele vai lá para o quarto, chama Tamar lá, né, para o quarto e fala, olha, eu estou apaixonado por você. E aí a Bíblia diz que ele força uma relação. No nosso dizer de hoje, ele estrupa a irmã dele, abusa da irmã dele à força. E ela fala, não, irmão, não faz isso, você vai me matar de vergonha aqui, fala com o rei, ou seja, fala com o nosso pai. Apesar de ser meio irmão, naquele tempo não era incomum isso. Então, fala com ele. Ele não escuta a moça, ele vai e abusa dela à força. E quando ele abusa dela à força, a Bíblia diz que assim que ele terminou de abusar, como paixão repentina, do mesmo jeito que veio, a Bíblia diz que ele não desprezou, não sentiu mais nada ali por Tamar. E aí Tamar fala, não, pior, você vai fazer comigo agora, você já me desonrou, e agora você vai me mandar embora? E ele chama um servo, põe ela para fora. Quando ela está indo embora, encontra quem? Absalão, o irmão dela. Quando ela encontra o irmão dela, chorando, ele fala assim, você viu Aminon? Ela fala assim, ele já sabia o que tinha acontecido. Acolhe ela na casa dele, deixa a coisa esfriar ali por 2 anos. Depois de 2 anos ele arma uma festa, convida o pai dele fala que não pode ir, ele fala, quero todos meus irmãos aqui, inclusive Aminon. Olha que inocência desse Aminon aí. Volto a pontuar o que eu já venho falando há algum tempo. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Aí o que aconteceu? Aminon foi lá. Quando Aminon foi, Absalão deu uma ordem lá para o seu servo. Ó, quando ele tiver, vamos nós dizer aqui, com a cara cheia de vinho, alegrão, vocês vão lá e matam ele. Aí eu acho que o servo dele começa, ele falou, não sou eu que mando aqui? Pode não ter mais, pode ir lá e matar. Não deu outro, mataram. Alguém vai e fala para Davi, Davi, todos os seus filhos estão mortos. E aí Davi se ira ali, fica bravo, etc. Mas alguém chega e corrige essa notícia, fala, não, foi só Aminon que morreu. Aí Absalão foge, fica 3 anos aí foragido. Nós vamos voltar a falar um pouquinho lá mais para frente, mas para a gente entender o conceito aqui de 2 Samuel, capítulo 13, no verso 5 em diante ali, até o final, é essa história que os irmãos vão estar lendo ali. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, esse Jonadab aqui, no sentido de ser sagaz, é espertalhão, sabe? Era aquele cara que se achava ali o maioral, o bambambam. Esse tipo de pessoa, irmãos, olha só, é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando a gente está passando o quê? Algum problema pessoal ou familiar. Só vai vir conselho ruim. O autor da revista pontua aqui, ó, o mal sempre faz o quê? Atrai o mal, né? A Bíblia vai dizer que um abismo puxa outro abismo. Aí você está com um problema, o que você faz? Leva para o ímpio te aconselhar, né? Ore a Deus, fale com ele, converse com o pastor da tua igreja, né? Conversa com uma pessoa ali que professa a mesma fé que você. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33 que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Paulo diz assim, ó, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, que Deus nos livre
desse tipo de pessoa perto da gente, né? Devemos sim orar para que Deus venha o quê? Ter misericórdia, mas não aceitar ali, né, convivência na roda ali dos escarnecedores. Aqui então, para a sinopse deste segundo tópico, diz assim, ó, na presente lição, Tamar, que foi a vítima, Absalão e Amnon e Jonadab são personagens-chave na descrição do fracasso na casa de Davi. Que fracasso? Incesto, rebelião, morte, omissão, né? Então, esse pacote de acontecimento aqui, ó, foi o que caracterizou a gente estar estudando essa lição de hoje, para tirar ensinamentos, né, para a nossa vida. Volto a frisar, Paulo vai dizer que tudo quanto antes foi escrito para o nosso ensino. Olha que lambança, irmãos, que aconteceu aqui, ó, com os filhos, né, de Davi. E Davi, o quê? Sendo, né, um bom rei, entendeu aí? Pegou? Então, ó, aqui ainda nesse contexto aqui, vamos para o tópico de número 3, que vai tratar sobre o problema moral na família de Davi. Aqui também, ó, nós temos 3 subtópicos. O primeiro, as consequências de sua falta de domínio próprio. Bom, capítulo 11 e 12 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. No capítulo 11 vai falar daquele plano todo que ele fez ali, e no capítulo 12 vai tratar sobre o quê? Sobre como Deus mandou o profeta ali para falar com Davi, para expor aquilo que ele havia feito. O profeta Natã vai lá e fala para ele, olha, tinha uma pessoa que tinha várias ovelhinhas, os irmãos conhecem o relato, mas ele cismou de pegar a ovelhinha daquele que só tinha uma. Aí Davi fala assim, esse homem tem que morrer, aqui no meu dizer aqui, no meu entender aqui. E aí Natã olha para ele e fala, esse homem é você. E aí Davi vai lá e escreve aquele Salmo 51, né, bem conhecido, nosso Senhor, não a parte de mim, né, o teu espírito, né, que para que eu não perca a minha salvação. Ali vamos falar assim, é Davi, né, arrependido daquilo que ele tinha feito. Porém, ele fez essa escolha. E a Bíblia vai dizer, que eu acho interessante, é que a Bíblia vai falar assim, que no tempo em que os reis iam à guerra, e aí eu parei para pensar, falei, poxa, o que Davi estava fazendo em casa? Olha aí, irmãos. Aí lembra do começo da aula que eu falei sobre ociosidade? Às vezes um dos erros que a gente comete é o quê? É ficar ocioso. E eu ouvia muito um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo, né? E nesse caso aqui, há tempo para todas as coisas. Olha lá, Eclesiastes capítulo 3, né? Há tempo para ir para a guerra, o contexto aqui de Davi. E há tempo para ficar em casa. E a Bíblia vai dizer, no tempo que os reis iam para a guerra, Davi estava no terraço, e aí lá no terraço aconteceu aquela coisa toda lá com Betseba, né? Que a gente, Betseba, que a gente conhece o relato bíblico, aquele plano todo ali que ele arquitetou. E numa dessa aí, ó, o profeta Natã falou, olha, você cometeu adultério na surdina, né? No oculto. Porém, Deus vai tratar contigo e vai ser no meio de todo mundo. Os irmãos podem ler lá o livro de 2 Samuel, capítulo 15, 16, que vai encontrar ali o quê? Que outro conselho ruim, né, que foi dado a Absalão, né, um conselho ruim do conselheiro ali de Absalão, ele fala, ó, vamos aqui no meu dizer, vai lá, ó, e transa com as 10 concubinas do teu pai, arma uma tenda lá na frente do povo, porque aí o povo vai falar, meu Deus, se ele fez isso aqui, você vai ter o respeito aí, ó. E aí foi exatamente o que o profeta Natã havia dito para Davi. Absalão vai, tem relação ali com as concubinas de Davi, e aí, irmãos, para ter uma história completa, né, pode estar lendo ali o livro ali, e os irmãos vão ver o desfecho dessa história, que não foi bom. E eu vou trazer algumas referências aqui aos irmãos também, né, desse conceito aqui. Então, o profeta Natã ainda fala para Davi assim, né, olha, lá em 2 Samuel 12:10, agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Então, irmãos, quando a Bíblia fala, né, Paulo explica para a gente que não vos enganeis, né, a Bíblia, ela traz o texto aqui, ó,
não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. É neste sentido. Não adianta falar que vai aprontar e vai fazer todas e que não que Deus vai castigar, vai punir, mas que não vai ter alguma tratativa ou algum retorno daquilo que estamos plantando, né? Não adianta, Deus vê todas as coisas. O segundo subtópico diz assim, ó, incesto e morte na família. Então, ó, outro caso alarmante foi o pecado de incesto. Ó. Que incesto? Nós falamos aqui a pouquinho, né? Pouco atrás aqui, aquele plano todo ali, ó, que Jonadab passou para Aminon, envolveu seu pai, envolveu Tamar, e olha só, a consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até que ele matou, né? Como eu expliquei aos irmãos, ó, o seu meio-irmão Aminon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. E mais tarde, olha só, que eu falei do desfecho, ó, o que aconteceu com Absalão? Ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. Os irmãos podem ler lá o relato bíblico lá, que vai falar que ele ficava sentado na entrada da cidade. Aí quando alguém passava ali, falava, o que você vai falar? Vou falar com o rei, vou levar uma causa para o rei. Ele fala, não, fala aqui para mim que eu resolvo. Olha só, irmãos, olha só, aí na costa do pai ali, e aí vai... Davi foge para não matar o seu próprio. Eu amo a Bíblia, irmãos, que a Bíblia traz umas histórias de final feliz e traz também esses relatos para a gente aprender. Olha que situação. Davi foge, né, para não matar o seu próprio filho. E é uma história tão linda que quando Davi está fugindo, aparece Davi passando pelo vale, e assim que acontece na nossa vida, sempre aparece um para tacar pedra. Apareceu quem? Simei, que era descendente, se não me engano, lá da família de Saul, chamando Davi de sanguinário. Olha aí, você está pagando pelo que você fez. Aí começou a tacar pedra em Davi, aí o capitão já fala para Davi, Davi, você quer que eu vou lá e pegue esse cão aí? Aí Davi fala, não, pode deixar ele falar, porque Deus vai transformar a maldição desse dia em bênção. Então, irmãos, às vezes a gente está passando uma situação porque é um processo de Deus na nossa vida. É um agir de Deus, ele nunca perdeu o controle de nada, nunca. E as escolhas que quem faz é nós, né? Nós fazemos as escolhas, só que como eu disse, as consequências nós não escolhemos, elas vêm de acordo com as escolhas que nós fizemos. E olha só, quando acontece tudo isso aqui, ó, que acontece o estrupo ali de Tamar, acontece a morte de Aminon, a revista trouxe, ó, e o rei Davi soube do fato, irou-se, mas nada fez, ou seja, não fez nada contra Aminon. E aí eu não estranhei muito, por quê? Porque lá em 1 Reis 1,6, que eu falei para os irmãos lá, do filho lá do Adonias lá, nós já lemos o quê? Que lá em 1 Reis 1,6, a Bíblia vai falar que Davi nunca questionou, vamos ler o versículo na íntegra, Davi nunca questionou o que Adonias ele fazia. Olha o que diz aqui o texto aqui na íntegra aqui, ó. E nunca seu pai Davi, ó, o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. Então, ó, aqui está falando de Adonias, né? Não me estranhou aqui, Davi, lógico, irmãos, amava os filhos, isso aí a gente não pode negar. A Bíblia diz que mesmo com a morte de Absalão, né, precisou do quê? Precisou de Joabe, lá em 2 Samuel capítulo 19, do verso 5 e 6, precisou o quê? Precisou Joabe falar assim, ô Davi, você está chorando por Absalão, né? Pô, nós livramos aí suas mulheres, nós livramos aí o teu reino e etc. E a Bíblia vai relatar que Joabe fala assim para ele, para você era melhor que a gente tivesse morrido, né? E Joabe, irmãos, ele vai ainda, me perdoa a expressão, mas ele dá uma dura em Davi, né? Então, a gente não pode negar que Davi, ele tinha sentimentos. Talvez não fez uma boa administração dos filhos, mas isso não quer dizer que ele não amava os filhos dele, né? E aí, a gente aprende ainda aqui, ó, que o rei, ó, chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Os irmãos podem
também ler 2 Samuel capítulo 18, no verso 33. Né? Até lá no 19, no 18, fala ali da dor, do pranto de Davi. No 19, a Bíblia vai falar da dura que Joabe deu nele. Né? Então, ó, no terceiro subtópico, vigilância, proximidade e exemplo. Aqui, irmãos, muito importante. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do que? Do exemplo na família. Aqui eu separei 3 textos, né? 3 referências bíblicas. A primeira, Mateus 26, 41. A Bíblia vai dizer, vigiai e orai. Então a gente tem que estar atento ao nosso redor, dentro da nossa casa, para saber o que está acontecendo, né, com a nossa família, né, nesse contexto. Segundo aqui, ó, a respeito de proximidade, não é só de físico presente, né? Nós temos que estar o quê? Ligados ali, ó, né? Ligados emocionalmente, querendo saber o que está acontecendo, né? Não é só estar próximo de corpo, é estar próximo, se envolvendo com os problemas, com a circunstância, para poder estar ajudando. Olha que Provérbios 22, 6 vai dizer, ó, educa a criança no caminho que se deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dele. Esse texto aqui é muito lindo. Educar não falar assim, educa a criança, né, ensina o caminho, é falar, vai por ali. E educar no caminho é dizer, eu vou junto contigo. Onde você está indo? Eu vou junto com você. É nesse sentido aqui. E o outro texto aqui, ó, é ser o exemplo, lá em 1 Timóteo 4,12, olha o que Paulo vai dizer ali para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Olha aí, irmãos, ser exemplo. Só aqui a gente já tem uma lição valiosa, né, da parte do nosso Deus. Ó. É preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Ó. E, sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver uma glória de Deus dentro da sua casa. Então, aqui, ó, é importantíssimo que nós sermos exemplo dentro da nossa casa, e não só dentro, fora também, né, em todos os lugares, para que a glória do nosso Deus seja o quê? Resplandecida na nossa vida, na vida da nossa família. Olha a sinopse. A decadência moral não teria lugar na casa de Davi se ele priorizasse uma relação sóbria e saudável na família, incluindo o quê? Vigilância, o quê? Proximidade e exemplo. Como conclusão para a nossa lição de hoje, podemos dizer, ó, que é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto o que? Seus filhos. E aí a gente pode trazer aqui ainda, ó, que é muito importante desenvolvermos uma relação sóbria, uma hierarquia dentro de casa, sóbria e equilibrada, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos parentes e com as pessoas o quê? Próximas da família, mas sempre não deixando o quê? Que infelizmente nós estamos suscetíveis a quê? A nos depararmos com problemas, né, difíceis dentro da nossa família. Por quê? Não existe pessoas perfeitas. Então não existe família perfeita. Eu queria ter nascido naquela família. Ela vai ter os problemas dela. Eu não queria ter nascido nessa família. Não, irmãos. Deus nunca perdeu o controle de nada. Amém? Podemos ainda aqui, ó, concluir que a vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Volto a frisar o que Paulo nos diz, né, lá em 1 Timóteo capítulo 5, no verso de número 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, que é um tema muito importante, muito relevante para esse contexto aqui. Olha o tema da lição. Quando os pais sepultam seus filhos. Há uma inversão aqui da ordem natural das coisas, né? Mas querendo Deus,
nós estaremos aqui para estar estudando esta lição. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus.